Olá, irmãos, graça e paz. Vamos à pergunta 25 do Breve Catecismo de Westminster. Continuamos falando sobre o tríplice ofício de Cristo. Agora vamos falar sobre o ofício de sacerdote. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. O livro de Hebreus vai tratar do comparativo do sacerdócio do Antigo Testamento com o sacerdócio de Cristo, porque todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, o trabalho do sumo sacerdote, o trabalho dos sacerdotes tipificavam, apontavam para o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. O sumo sacerdote no Antigo Testamento precisava oferecer no Santo dos Santos uma vez por ano sangue para que o povo fosse aceito, perdoado por Deus. Dia após dia, várias ofertas de sacrifício eram feitas. Só que a Escritura Sagrada diz, em Hebreus 10, 4, que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, aquele sistema sacrificial, ele não poderia, ou ele não pode remover pecados. Ele apontava para o sacrifício de Cristo na cruz e era aceito por Deus em Cristo Jesus, de acordo com a sua misericórdia estabelecida para com o povo. É aí então que Jesus Cristo ele vai se oferecer para perdão de pecados. Então é interessante, porque ele é aquele que vai ofertar o pecado, mas ele é a própria oferta do pecado para perdoar pecados. Então ele é aquele que entra no Santo dos Santos, mas é ele que vai ser imolado no Santo dos Santos, que vai ter o sangue derramado no Santo dos Santos para remissão de pecados. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então perceba que ele oferece uma única vez. O sacerdócio de Cristo, ele é definitivo e ele é único. Por isso que não temos também mais as funções sacerdotais depois da crucificação de Jesus, porque cumpre-se tudo nele. É interessante esse texto de Hebreus, que ele fala, olha, ele vai tirar os pecados de muitos, não de todos. Nós sabemos aí que o Senhor, ele vai salvar muitos, mas não é uma salvação para toda a humanidade, não é todos os homens que serão salvos. E ele vai aparecer novamente para aqueles que aguardam a salvação nele. O texto também de Hebreus, capítulo 7, verso 25 até o verso 27, nos diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uma das funções de Cristo como sumo sacerdote também é de intercessão. Lembre-se, tanto no estado de humilhação, como agora no estado de exaltação, ele vive intercedendo por nós. Essa é uma função sacerdotal de Cristo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, os sumos sacerdotes tinham que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Cristo não tem pecado. Depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, há homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Então, nós temos essas belas palavras da Escritura Sagrada e nos apontam para o ofício sacerdotal de Cristo, sendo ele único e definitivo, porque ele é sem pecado. Então, ele se oferece voluntariamente ele se oferece para perdoar pecadores, para derramar o seu sangue para a remissão
de pecados. E isso é muito importante para a vida da igreja. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que intercede por nós, que se sacrificou por nós, que nos reconciliou com Deus. Que nós nos apropriemos dessas bênçãos, dessas verdades da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.